Eu queria só dar boas-vindas à irmã Janelúcia, né? Está ali, lá no cantinho, e o irmão Neto está ali. São ambos da Assembleia de Deus, da igreja que certamente é espalhada em todo o Brasil, particularmente, né? É uma igreja muito respeitada. A minha origem veio de lá, né? Porque meu avô foi presbítero da igreja Assembleia de Deus, Templo Central. E é muito bom receber os irmãos aqui, viu? Deus abençoe, tá? Muito bem. O irmãozinho vai ficar aí de castigo, né? Vai, irmão Júlio? Vai ficar de castigo aí hoje? E o pé, quer uma cadeirinha aí? Está sob controle? Tá bom, está aqui ajudando o pastor, né? Dando apoio, né? Muito bem. Meus irmãos, o texto que eu li no início continua no versículo 19 do capítulo 4 de João, depois daquele encontro da mulher de Samaria com Jesus, lá no poço, chamado Poço de Jacó, e então continua, depois daquele momento, entra num setor que é o alvo do nosso culto de hoje, centralizado, quando a partir do versículo 19, continua, que a gente já leu, mas eu vou repetir: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Aí começa: nossos pais adoravam no monte. Vós, entretanto, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí continua, os irmãos conhecem o texto. Mas eu estou me apegando a esta mensagem sobre adoração, verdadeiro adorador. Porque vir à igreja não significa que você veio adorar. Tem muita gente que vem à igreja porque cumpre obrigações, não é? A gente foi criado, por exemplo, numa igreja, né, em que ia para a igreja por obrigação. E ficava lá na porta, nem entrava às vezes, mas voltava para casa: eu estive na igreja, participei da missa, né? Então, a adoração é muito mais profunda do que isso, do que se possa imaginar. Mas adorar, o impulso para a adoração é inerente ao homem através da história. Em todos os lugares que você possa imaginar. Marco Polo, nas suas viagens ao redor do mundo, ele diz: conheci muitos países, povos e lugarejos, povos sem governo, cidades sem muro, mas nunca encontrei uma cidade que não tivesse o seu Deus e a sua religião, que não adorasse alguém ou alguma coisa. Era esse o seu depoimento. Todos os povos, em todos os lugares, em todos os tempos, adoravam. Prestavam culto a alguém ou a alguma coisa. Quando o Brasil foi descoberto, em 1500, já encontrou índios aqui.
Já tinha uma população brasileira que hoje está sendo dizimada e desrespeitada. Pois bem, mas é importante a gente perceber que esses homens chegaram aqui, esses descobridores, esses homens lá da Europa, e já encontraram esses povos e trazendo, sim, uma religião importada, mas já havia religião. Os índios já adoravam o sol, adoravam a lua, eles construíam totens, deuses, para se prostrar, para adorar. É inerente ao ser humano isso. E aí nós ficamos a pensar assim, até o povo de Deus, em determinados momentos, mostrou que a sua tendência à adoração é distorcida e nem sempre é agradável ao Senhor. Moisés subiu ao monte para buscar as tábuas da lei e demorou a descer. Quando ele desceu, encontrou o povo adorando um bezerro de ouro. Pegaram os artífices, as riquezas e fizeram um bezerro de ouro para adorar. Mas o que é isso? Você demorou muito. Nós precisamos adorar. Então procuramos uma forma de adorar. Então é bom a gente parar e refletir de que a nossa adoração ela tem que ser agradável ao Senhor, agradável a Deus. Porque há uma tendência natural, uma necessidade de adoração, mas a pergunta é, quem é o verdadeiro adorador? Primeiro, é o que adora somente ao Deus verdadeiro, Deus criador dos céus e da terra. Não os deuses, não os mitos, não qualquer outra vertente de participação humana, mas é bom entender que o Deus verdadeiro é o único que merece ser adorado. Nós cantamos isso aqui hoje, e cantamos muito bem, mostrando que é Ele que é digno de adoração. O que adora somente a Deus? Josué questionou o povo, que já era um povo de Deus, mas confundido com os relacionamentos com outros povos, e de repente outras ideias vieram à mente. E Josué chegou a um tempo que disse, espera aí, vamos fazer um negócio. Vamos escolher. Você vai escolher quem você quer adorar. Aos deuses dos vossos pais, aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, vocês podem adorar quem vocês quiserem. Porém, eu e a minha casa adoraremos a quem? Ao Senhor. Foi a escolha de adorar o Deus verdadeiro. Você ama ou adora com quem você se relaciona. Você não pode adorar a Deus se você não tem um relacionamento com Ele. Se você não aprendeu o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, não farás para mim deuses e mais deuses e nada, nenhuma imagem de escultura, nada que tome o meu lugar. Porque a ideia é, o verdadeiro adorador é aquele que ama somente a Deus, não divide a sua fidelidade, a sua lealdade com outros deuses, porque para ele, eu e a minha casa serviremos ao Senhor da glória, irmãos, ao Senhor da glória. É o único Deus verdadeiro. Por isso a Bíblia combate a idolatria de forma tão forte. A idolatria. Idolatria é você absolutizar o finito. Qualquer coisa ou qualquer pessoa que você idolatrar, pode ser um filho,
Pode ser uma coisa, pode ser a sua casa, pode ser qualquer coisa que você colocar em primeiro lugar, no lugar de Deus, você está praticando o grande pecado da idolatria. As coisas e as pessoas são seres contingentes. Seres contingentes são aqueles seres que dependem de alguém para existir. Só existe um ser necessário, que é o Deus verdadeiro, que não depende de ninguém para existir. Ele existe por si mesmo. E todas as demais coisas para existir dependem dele. Ele é o ser absoluto. Ele é o ser que criou os céus e a terra. Então, é esse Deus, o único que merece a nossa adoração. Meu irmão, não deixe nada, nem ninguém, tomar o seu tempo e o seu lugar, e a sua mente, as suas ideias, mais do que adoração ao Deus verdadeiro. Não deixe ninguém substituir Deus, nem divida com Ele. Porque em termos de adoração, somente Deus, o Deus da glória. Este é o Senhor que criou o céu e a terra, tudo que existe, tudo, meu irmão. O salmista diz isso, tudo, firmamento, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. É este Deus, meu irmão, que se revelou a nós em Cristo Jesus de maneira tão forte, tão completa, que é o único que merece o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa fidelidade. Segunda característica do verdadeiro adorador é o que adora a Deus em todo lugar. Em todo lugar. Ele não se limita a adorar a Deus apenas quando vem à igreja. Não, passa a semana, faz o que quer, bota na mente, não pensa nem em Deus, não ora, não lê a Bíblia, passa a semana toda fazendo e acontecendo, mas no domingo vem à igreja. Às vezes não vem a BD, não vem a um culto de oração e tal, mas vem à igreja e acha que está resolvido o problema espiritual de adorador. O adorador é aquele que adora a Deus em todo lugar. Ele sai deste templo ou de qualquer igreja e sabe que onde ele estiver, ele deve estar agindo e adorando a Deus. Ter consciência de que Deus está em todo lugar. O melhor lugar é onde há carência espiritual. Se você tem carência espiritual, não importa o lugar onde você está, é ali que você tem que se curvar diante de Deus e buscar a sua face. O Antigo Testamento, o conceito de adoração estava muito restrito e muito direcionado a um lugar, ao templo, que representava a presença de Deus. Então, o templo representava a presença de Deus. Só que os judeus, de um certo modo, eles passaram a ensinar que para adorar tinha que ir ao templo. Os samaritanos, já tendo se afastado dos judeus, já não tinham o acesso ao templo, eles adoravam nos montes. Mas faziam dali o seu lugar de adoração. Entender que Deus seja limitado. A adoração é a um Deus que enche a terra com a sua presença e majestade. Ele é onipresente. Ele está pronto a receber o seu louvor e sua adoração onde você estiver. Você pode estar dirigindo. A irmã Suzana hoje falou sobre a questão de dirigir e, às vezes, conseguir
dirigir e orar ao mesmo tempo, mulher consegue fazer até 3, 4 coisas, né? Eu só consigo, ou eu estou dirigindo ou estou orando. Para orar, eu tenho que parar o carro. E se não parar, eu estou com medo. Pois bem, não, mas até que eu consegui já orar, muitas vezes, estou brincando. Mas eu só quero dizer o seguinte, que você, aonde está a sua carência? Gente, onde você estiver, você pode estar num aperto, você pode estar num transporte coletivo, você pode estar na rua num momento de desespero, mas se lembre que Deus está ali com você. E que ali você tem que adorá-lo. Tem que aprender a adorar um Deus que não se limita a um templo. Verdade que a construção do primeiro templo foi ordenada pelo Deus vivo a Moisés, que preparou Davi, que preparou tudo, mas não foi ele quem construiu. Quem construiu foi Salomão, seu filho. Mas ele preparou, porque recebeu a ordem e ele cumpriu. Deus mandou dizer exatamente como queria o templo construído. Aí Deus não mandou construir o templo para restringir a sua presença àquele lugar. Porque Jacó entendia assim, e lá na frente ele disse, Deus está aqui, lá no meio da floresta, fugindo do irmão, e eu não sabia. O verdadeiro adorador sabe que Deus está aqui, Deus está onde você estiver. Sabem por quê? Porque a presença de Deus não é restrita a um templo. Agora, o templo é importante? É muito importante. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque vir à igreja, meu irmão, é bênção. Vir à igreja é. Mas a presença de Deus, aqui é uma construção, aqui é um prédio alugado. Que um dia a gente pode, já saiu essa igreja, já morou, já esteve, parece que em 2 ou 3 lugares, né? Já se instalou num lugar, depois mudou para outro, depois veio para cá. Pois bem, mas a igreja, ela abriga, ela recebe os crentes no ajuntamento espiritual. Então, passa a ser importante. Passa a ser importante. O templo tem importância, mas ele não pode limitar a presença de Deus. Rubem Alves, na sua irreverência, mas um homem muito inteligente, ele diz assim, Deus criou o homem com asas para a liberdade, mas as igrejas criaram gaiolas e reduziram Deus ao mínimo. Então, quando você centraliza a sua religiosidade na presença na igreja, é como se dissesse assim, Deus está aqui, se eu sair eu posso fazer o que eu quiser, posso continuar a minha vida, posso fazer negócio desonesto lá fora, posso comprar e não pagar, posso dizer coisas terríveis com as pessoas, posso invejar, posso adulterar, nada, não tem problema nenhum. Mas na igreja, diferente, porque Deus está lá. Não é assim. Essa mentalidade, sabe? Há uma diferença entre Deus, a relação de Deus com o homem no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus estava com o seu povo. No Novo Testamento, Deus está em nós, individualmente, em nós. Não é no templo, porque o nosso corpo passou a ser templo do Espírito Santo, irmãos. Amém? É templo do Espírito Santo. Então, nós temos agora uma consciência de que Deus está aqui. Deus está presente na minha vida. Quando eu faço certo, quando eu faço errado. Quando eu me escondo, com vergonha de mim mesmo, ou quando eu faço bem e ajudo as pessoas. Deus está presente na minha vida em todos os lugares, porque Ele é onipresente. E esse Deus é o Deus que a gente não pode controlar. E nem achar que o tempo não vale nada. Tem uma corrente hoje que acha que nada de igreja, o bom é sair distribuindo coisa com os pobres, é bom fazer isso, fazer aquilo.
Francisco de Assis, é meio franciscano essa ideia, não é? Que largou a família, o pai disse: você agora virou mendigo? Pois então, tudo que você tem, foi eu que lhe dei. E ele abriu mão de tudo, até a roupa do corpo, o pai que tinha dado, ele tirou e saiu nu da presença do pai pela rua, porque não queria nada do pai. Isso formou a ordem dos mendigantes. Pois bem, nós não temos que ter outra consciência, senão a consciência de que o nosso Deus está presente em todos os lugares, mas existe o templo, a casa de Deus, que é o lugar onde os crentes se reúnem em comunhão espiritual para o louvor da sua glória. E isso não pode ser tirado, meu irmão. Não pode ser tirado. Eu não sei os irmãos, e acredito que sim, mas eu sinto muita falta da igreja quando eu estou ausente, seja essa ou seja outra. Não apenas como pastor, como crente, porque eu preciso de ajuntamento. Uma das piores coisas que essa pandemia fez foi me afastar de pessoas amadas, de pessoas que eu não pude abraçar e nem estou podendo abraçar até hoje de forma livre como era antes da pandemia. Como eu senti falta dos irmãos. Os irmãos, quando foram no meu apartamento, lá na minha casa, e me pegaram de surpresa, né, eu fiquei emocionado, porque eu estava morrendo de saudade dos irmãos. Então, o ajuntamento é coisa sagrada, irmãos. Ajuntamento pode acontecer em qualquer lugar, mas existe um lugar que é consagrado a isso. Você vem para cá exatamente para adorar a Deus. Você não vem para outra coisa. Você vem para cá para mostrar roupa. Você vem para cá por amizade social, você está enganado. Isso tudo pode mostrar sua roupa, pode vir por amizade, mas o espírito mesmo da sua vinda à igreja é adorar ao Senhor em espírito e em verdade, irmãos. Em espírito e em verdade. E isso é coisa muito séria, sabe? Muito séria. Louvar a Deus de todo o seu coração. É um lugar exclusivo de louvor, mas não é somente a igreja. O seu lar deve ser. A sua empresa deve ser um lugar em que você sinta que Deus está presente ali naquele lugar. Todos os princípios da palavra de Deus devem estar incorporados à sua vida em todos os lugares. Em todos os lugares. Quando a igreja primitiva, que revolucionou o mundo, alvoroçou o mundo, como disseram na acusação contra a igreja, esses que alvoroçaram o mundo chegaram até aqui. Pois bem, quando esses alvoroços aconteceram, não havia templo ainda, não havia o templo evangélico, o templo bíblico. O templo de Jerusalém estava lá. E a mulher pergunta: os nossos pais adoram no monte, mas vocês, judeus, adoram no templo. Onde é que se deve adorar? A questão não é onde, é como você adora. Isso é importante e é fundamental. Mas a igreja primitiva não tinha templo. A igreja na casa de... Aí Paulo escreve uma carta: a igreja que está na casa de fulano, né? Reunia em qualquer lugar. Às vezes lá em determinados lugares afastados da cidade por causa das perseguições, eles se reuniam. E ali era um lugar de adoração. Então é bom saber que o cristão, ele louva a Deus no templo ou fora do templo, porque sabe que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade, e que o seu corpo é templo do Espírito Santo. E a última coisa é o que usufrui da adoração. Usufruir da adoração é glorioso na nossa experiência, não é? Adorar
a ideia de se prostrar, tanto no grego como no hebraico, a ideia é de adorar vinculada a se prostrar. Satanás foi tentar Jesus lá no deserto e chamou Jesus e disse: olha, vou mostrar para você todos os reinos. Aí mostrou. É como se hoje ele dissesse: está ali Estados Unidos, está ali a Rússia, está ali o Afeganistão, está ali o Haiti, está ali o Brasil. Todos esses reinos eu te darei. Era engano dele. Mas eu te darei, se prostrado me adorares. Falar isso para Jesus, que ali estava como homem, né? Naquele momento ali estava sendo tentado como nós somos tentados. E ele respondeu com a palavra: adorarás somente ao Senhor Deus. Então essa é a questão, sabe? É você usufruir da adoração, você entender que adorar a Deus é uma experiência maravilhosa, irmãos. É o que Jesus disse para essa mulher: mulher, você conhece água de poço, água estagnada, água parada. E vocês sabem por que aquela mulher veio buscar água ao meio-dia, num sol causticante? Porque ela era de fama duvidosa na cidade. Então, aquelas pessoas vinham mais cedo, ela pegava exatamente o horário de meio-dia, que ninguém queria ir, ninguém aguentava, mas ela ia para lá para tirar água e levar para a casa dela. E encontra Jesus ali, no improvável lugar e numa hora imprópria. Mas aquela mulher fala para Jesus, e Jesus diz: olha, meu irmão, você pode me dar água? Não é você, sendo judeu, vai pedir água a mim, que sou samaritana? Ele não falou sobre a questão moral dela. Samaritana. Jesus conversa com ela, os irmãos já leram o texto, só vou dizer aquilo que me tocou em relação a isso, sabe? É quando ele diz: mulher, existe uma água que somente eu posso lhe dar, que se você beber dela, você jamais terá sede. Pronto, é tudo que eu queria. Me dê dessa água, porque aí eu não vou ter que vir ao poço, meio-dia, um calor tremendo, e todo dia voltar. Se essa água que você vai me dar é uma água que eu não preciso mais buscar, ele disse: pois é exatamente isso. Ele fala de uma verdadeira fonte. Qual é o termo que ele usa aqui no texto? É uma ele fala sobre a fonte, né, de onde jorra água verdadeira. Por quê? Porque o lago, ou lá o poço, é água estagnada, parada, sujeita a mosquito da dengue, etc., né? Mas Jesus estava falando de uma água que não estava lá para o seu exterior. Ele fala de uma água viva que jorra de dentro. Meu irmão, isso é obra de Deus, é o Espírito Santo que está em nós e que nos sustenta e descendenta a nossa sede espiritual. E jamais nós teremos carência se nós tivermos a água viva do Senhor jorrando dentro de nós, de dentro para fora, não de fora para dentro. É a experiência que Jesus está passando para aquela mulher. E ela diz: pois eu quero dessa água. Ele disse: vai buscar teu marido. Ah, eu não tenho marido. Eu sei que você não tem. Já teve vários, e o que você tem não é seu. Ela ficou apavorada.
vejo que tu és profeta. E aquela mulher voltou para a cidade e falou acerca de Jesus. E lá na frente você vai ver que muitos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho dessa mulher. O verdadeiro adorador, ele se qualifica diante de Deus. O verdadeiro adorador adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Deus procura a quem o adore assim, é adorar com sinceridade, com espiritualidade, de dentro para fora, sabe? De dentro para fora. Fluindo do seu interior, porque a experiência de Deus em você, como templo do Espírito Santo, faz você jorrar uma água viva para descedentar a sede dos que estão fora. E aquela mulher ficou impressionada. E eu digo aos irmãos, não há dinheiro que compre, não há como avaliar o que significa esta experiência de ser um verdadeiro adorador e sentir-se verdadeiramente limpo, purificado por dentro e jorrando água para abençoar os que estão com sede de salvação do lado de fora. Isso é algo fantástico que aconteceu conosco desde quando nós verdadeiramente aceitamos Jesus como nosso Salvador. Quem beber dessa água, dessa fonte, fica limpo, feliz, até se parecendo com Jesus, na sua forma de ser, o que é melhor, ser semelhante a Cristo, como Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A gente passa a ter uma identificação com Cristo, que as pessoas às vezes veem em nós a imagem de Cristo, não no sentido físico, mas no sentido de postura, de gentileza, de amor, realmente derramado nos corações. Aí eu concluo dizendo, recitando um salmo que diz assim: vinde, adoremos diante do Deus que nos criou, o Deus verdadeiro. Quem é que vai ao Deus verdadeiro? O adorador verdadeiro, que deve ser eu, você e todos nós aqui. O verdadeiro adorador. Não precisa de exibição. Estava olhando o culto da gente aqui, um culto muito simples o nosso, graças a Deus. Porque é como eu imagino que era o culto dos nossos irmãos lá no Primitivos, né? Eu não imagino um culto que seja meramente emocional. Estava vendo, alguém mandou sai esses videozinhos aí na coisa de uma igreja, de um cara pinotando, dançando, parece um sambista, né? Daqueles bem pesados, né? E está dentro da igreja. Você já deve ter visto isso aí, ou semelhantes a isso, né? Eu nunca imagino adoração assim, sabe? Eu imagino a adoração como uma coisa de contrição. Na Idade Média existia um cântico chamado cântico gregoriano, o canto gregoriano, que também é conhecido como canto-chão, que a Igreja Católica adotou, é aquela música bem arrastada, né? Dá para a gente para dormir. Não precisa ser assim. Mas também não precisa se levar pela emoção e sair gritando, sair pulando e sair querendo subir nas paredes para se encontrar com Jesus. Não é por aí, meu irmão. Não é por aí. Mas é um culto racional, como diz Paulo. É um culto com inteligência. Você está entendendo o que é ser um verdadeiro adorador. Que o adora em espírito e em verdade, meu irmão. Não está atrás de doutrina e de novidade, não. Eu vou para a igreja tal, que lá diz que lá é fogo. Que fogo, irmão? Quem está procurando fogo para apagar são os bombeiros. Precisa de fogo. O fogo do Espírito é algo que vem de dentro de nós, que nos leva a ser melhores pessoas,
melhores crentes, melhores servos, melhores adoradores. Vinde e adoremos. Nos prostremos diante dele, do Deus que nos criou. Estes são os adoradores que Deus procura. Que Deus procura. Verdadeiros adoradores. É o que todos nós desejamos ser. E que Ele nos dê forças para que a nossa vida seja uma vida de adoração contínua ao Deus que nos criou. Que Ele nos abençoe. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus por este momento. Nós vamos concluir daqui a pouco o nosso culto, não é? Mas agradecendo a Deus, né, por tudo que aconteceu. Os irmãos que vão cantar podem se aproximar. Mas eu queria só dizer aos irmãos que a partir de setembro, algumas modificações vão acontecer na nossa dinâmica de culto, porque o tempo está melhorando, a gente já voltou à escola dominical com uma classe única, e nós temos apenas uma classe de criança, que não tem vindo criança, só o Samuelzinho e etc, enfim. Mas o que nós estamos querendo é que a partir de setembro, algumas modificações, né? Nós vamos, como eu já disse, o culto infantil vai ser mais longo um pouco, porque as crianças vão para lá, assim que iniciar o louvor, elas vão para ter mais tempo para trabalhar, né? Diga, irmão. Aí nós vamos ter uma classe de jovens e adolescentes, né? O irmão Júlio vai assumir essa classe, eu vou estar ao lado dele para ajudá-lo nesse sentido, e nós vamos ter esta classe de jovens e adolescentes a partir do dia 5, 5 de setembro? 5 de setembro. Então os irmãos venham, será uma classe muito bem legal, a gente vai ter uns estudos de assuntos bem interessantes para os nossos jovens e adolescentes, né? E outras modificações que depois a gente vai colocar no grupo da igreja, as modificações para a gente, a partir de setembro, né, que já está em cima, a gente já ter algumas modificações. Mas o que a gente quer é que você sinta que você faz parte da igreja. A igreja precisa ser sustentada por você e por todos nós. Por todos nós. A igreja precisa ter os seus cultos sustentados com presença, seja na quinta-feira, seja na EBD, seja no culto, por todos nós, não apenas com meia dúzia de pessoas. Sempre que você puder, venha ao culto de oração. Você acredita no poder da oração? Diga amém. Eu espero quinta-feira, tá bom? Vamos louvar ao Senhor e vamos ficar em pé. E antes, a bênção apostólica para concluir o culto. Pode ficar em pé e pode vir à frente aqui. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as bênçãos, as consolações do Espírito Santo e o poder que vem do céu sejam com todos os verdadeiros adoradores, agora e para todos sempre. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém.